Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills and many. Abre a porta. Ele está batendo. Alamanaga show mene cantara managa surianda. A glória é ressurreição. Ainda no Evangelho de João, nós vamos ver que glória significa, irmãos, unidade eterna com o Pai. Ou seja, quando fala-se de unidade eterna com o Pai, nós vamos ver a expressão da glória de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: eu e o Pai somos um. Se você não conhece a mim, você não pode conhecer o Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós estamos vendo aqui a glória de Deus. A glória que não cessa, a glória que não passa, a glória que não é momentânea. Ele falou aqui no meu ouvido assim: quando você sair dessa porta para lá fora, a glória irá com você, ela não será retida nesse lugar. Então receba a presença de Deus na tua vida e glorifica o Senhor. É só vitória. Aleluia. Essa, irmãos, ou esse, irmãos, é o que nós aprendemos sobre glória. Mas o texto fala que ele manifestou a sua glória e os discípulos creram. Quando nós pensamos, irmãos, nessa glória ou nessa manifestação, nós pensamos no nosso pensar humano em mil e outras coisas. Mas quando nós vamos ler o contexto, nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele foi para uma aldeia. A Bíblia não diz que ele estava no templo. A Bíblia não diz que ele foi para uma reunião da Assembleia de Deus, que só pentecostal, sabe como é que é? Dos canela roxa. Ele não estava num congresso da mocidade, da CIB. Ele não estava, irmãos, na festividade do templo. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi para o templo. Ou seja, para uma aldeia. E era uma aldeia insignificante dentro dos parâmetros do mundo daquela época. A Bíblia diz, irmãos, que havia ou teria ou ia haver um casamento. E a Bíblia diz que ele foi convidado. Quando nós falamos em casamento, nós estamos falando, irmãos, de uma conjunção, ou seja, de algo que iria acontecer de pessoas diferentes. Ou seja, quando nós falamos em casamento, nós estamos falando em um homem e uma mulher. Quando nós falamos de casamento, nós estamos falando de uma comunhão de pessoas diferentes. Mas Jesus, ele foi chamado para ali estar naquele casamento. Aleluia. E quando ele foi para aquele casamento, irmãos, a Bíblia diz que ele foi convidado. A Bíblia diz que ele manifestou a sua glória em um lugar que humanamente não tinha significância. A Bíblia diz, irmãos, que ele manifestou a sua glória aonde duas pessoas diferentes iam ter um encontro, ou seja, um relacionamento. E quando, irmãos, eu começo a meditar nesse texto, eu vou ver, irmãos, dentro do contexto de um casamento, nós vamos ver que todos ali estavam alegres. Por quê? Porque era uma festa de casamento.
quando há uma festa de casamento, as pessoas se confraternizam. Ou seja, eu chamo os meus vizinhos, eu chamo os meus colegas, eu chamo os meus parentes, e eu quero recebê-los bem. Eu preparo um banquete, eu mato um boi, eu mato um porco, eu faço uma feijoada, eu faço uma pizza, porque eu quero aqueles que são próximos a mim, ou pessoas que eu considero próximo, perto de mim, nesse momento tão importante, que é ter um motivo de alegria que nunca mais vai ser esquecido. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, ele foi convidado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no meio do casamento, naquele momento apoteótico, naquele momento de alegria, naquele momento a qual todos ali estavam se confraternizando, se alegrando, acabou o vinho. Quando nós falamos de vinho, tenho ciência que os irmãos já ouviram muito se dizer que o vinho fala de alegria. Quando nós falamos de alegria dentro de uma confraternização, nós vamos entender que na nossa vida nós vivemos muitos momentos de alegria. Ou seja, quando nós acabamos de nos formar, é um momento de alegria. Quando nós temos, ou arranjamos, ou somos empregados de uma grande firma, nós estamos alegres. Ou seja, a nossa vida, irmãos, é muitas vezes composta de alegria. É claro que existe os altos e os baixos, mas muitas vezes, irmãos, nós só lembramos de buscar a Deus quando nós estamos vivenciando não um momento de vinho, mas um momento de água. Porque a água, irmãos, bem sabemos que a água, ela simboliza a palavra de Deus, porque é uma necessidade do ser humano. Mas bem sabemos também que a água, ela não tem cor, a água não tem cheiro, ou seja, também aponta para um momento da nossa vida sem graça, sem cor, sem vida. Mas alguns irmãos só vão buscar a Deus quando a sua vida está sem graça, está sem cor. Procura o pastor, pastor, ora por mim. Pastor, vá na minha casa, eu estou passando um processo dificultoso. Mas eu aprendo nesse texto, irmãos, que até mesmo nas piores situações da nossa vida, ou seja, nas melhores situações da nossa vida, nós temos que convidar ao Senhor para fazer parte dela. Sabe por quê? Porque aconteceu um imprevisto. A saúde está 10, mas pode acontecer um imprevisto. O emprego está 10, mas pode acontecer um imprevisto. O casamento está 10, mas pode acontecer um imprevisto. A nossa vida, irmãos, sempre existem situações que nós vamos viver dentro do imprevisto. E nós não fazemos, muitas das vezes, plano para os imprevistos da nossa vida. Quando o imprevisto vem, nós falamos, eu não estava preparado. Quando o imprevisto vem, a gente fala, eu não fiz plano para passar por essa situação. Sabe por quê, irmão? Até mesmo no mundo a qual nós vivemos, ele não nos prepara para viver as piores situações. O sofrimento faz parte do ser humano. Quando você está sofrendo, irmãos, você tem que fazer um autoanálise da sua vida. Você tem que olhar para você e ver o que está errado, o que está faltando.
Por que você está falando assim? Por que você não está falando? Por que você está correndo? Por que você não está correndo? Por que você está parado? Por que você não está parado? O sofrimento faz parte do ser humano. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o homem ele tem que fazer um autoexame. É no meio do sofrimento que nós temos que procurar aquilo que nos atrapalha a ter uma qualidade de vida. Mas, irmãos, muitas das vezes, nós não estamos nessa situação. Nós chegamos na igreja e falamos assim: pastor, eu sou abençoado, Deus é comigo. Mas quando vem a prova, irmãos, nós lamentamos e saímos da igreja, questionamos, indagamos: ah, Deus, aconteceu comigo, aconteceu com a minha casa. Mas nessa noite, Deus está falando assim: ó, eu te trouxe aqui para te orientar, que no mundo você terá aflição, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que entender, irmãos, não podemos ficar com um biquinho, culpando a fulano, culpando a ciclano. É culpa do pastor, é culpa do coordenador, é culpa da irmã que ele saiu da igreja, nunca foi crente. E a Bíblia diz, irmãos, que aconteceu imprevisto. No meio do casamento, irmãos, acabou o vinho. Eu creio, irmãos, que o familiar chamou outro no canto e falou: ó, nós estamos sem vinho. O vinho acabou. A Bíblia diz, irmãos, que Maria, mãe de Jesus, não é essa Maria que pregam aí na outra igreja, mas a Maria que conhecia ao Senhor. A Bíblia diz que ela foi até o Senhor Jesus Cristo e falou assim: ó, não tem mais vinho. Eu aprendo, irmãos, que quando algo acontece na nossa vida, nós temos sim que comunicar ao pastor, ao presbítero, ao diácono, aquela pessoa que nós temos próximo de nós. Mas, irmãos, em primícia nós temos que falar é com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aqui é casa de oração. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas firmes que tu não conheces. Irmãos, aqui é tempo de fazer como Ana. Muitas vezes você não tem força para falar, mas você tem que abaixar a tua cabeça e falar com o Senhor: Senhor, tem algo errado acontecendo. Maria falou: Senhor, acabou o vinho. Nessa noite, irmão, direcionado pelo Espírito Santo, eu viro em direção sua e falo: abra a boca. Aquilo que está acontecendo na tua casa, aquilo que está acontecendo na tua família, aquilo que está acontecendo no teu matrimônio, só tu sabes o teu sofrimento, porque muitas das vezes nós entramos nesse lugar e ninguém sabe como está o nosso coração. Mas nessa noite, novamente o Espírito Santo está falando para você abrir a boca. Ele está falando assim: ó, meus ouvidos não estão tampados. A Bíblia está falando, irmãos, que nós temos que falar com o Senhor. E nessa noite eu te convido a pôr a tua oração diante do altar, Senhor, e deixa Deus trabalhar em teu favor. Acabou o vinho. Maria fala: fazei tudo o que Ele vos disser. Ou seja, Maria entendeu, irmãos, que não era para ela mais apressar. Maria entendeu, irmãos, que na hora certa o Senhor ia tomar a rédea da situação. E a Bíblia diz, irmãos, que ela fala para o servente: fazei tudo o que Ele vos disser. Irmãos, nós temos que fazer aquilo que Deus Ele tem mandado que nós venhamos fazer. Nós temos, irmãos, que entregar a nossa ansiedade ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho,
Caminho fala de conduta. Entrega tua conduta, entrega a tua decisão, confia nele e o mais ele fará. Às vezes você não está vendo a solução, às vezes você não está vendo a saída, às vezes você não está vendo a porta, às vezes você não está vendo como sairá dessa situação, mas de repente o Senhor fala assim: não pare, continue a caminhar, não pare, continue a prosseguir. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos, irmãos, que o Senhor Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. Por quê? Porque os israelitas ali eram escravos. E a Bíblia diz que Deus, ele tinha uma promessa com o povo de Israel, que tiraria o povo de Israel daquela situação com o braço forte. E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram libertos. Oh, the heroes have been forgotten. A hero